Olá, tudo bem? Sou Alfredo Oliva, sou professor universitário e eu quero voltar a falar do livro de Philippe Julian, psicanalista francês, e que escreveu um livro sobre psicanálise e a religião. Eu venho analisando capítulo por capítulo e no capítulo de hoje eu vou mais uma vez falar da relação entre religião e psicanálise a partir de Carl Gustav Jung. Então vamos lá. Philippe Julian é professor de filosofia, escritor e psicanalista. Pertenceu à escola freudiana de Paris, que foi fundada por Jacques Lacan, ninguém menos que Jacques Lacan, em 1964, e é autor de vários livros sobre psicanálise. O livro em questão é A Psicanálise e o Religioso, Freud, Jung e Lacan, ou seja, ele pega três dos grandes maiores psicanalistas e pensa a relação entre psicanálise e religião a partir deles. O livro é publicado no Brasil pela Jorge Zahar em 2010 e eu vou destacar alguns aspectos do terceiro capítulo, que é a atualidade do Junguismo, né? Quer dizer, está falando do legado de Carl Gustav Jung e está falando dos Jungianos, né? A gente usa mais a expressão para designar os seguidores e seguidoras de Jung, de Jungianos, né? Então a atualidade do Junguismo, ele está falando então da relevância do pensamento de Jung, do modo como ele se prolonga através de psicanalistas junguianos e junguianas da atualidade. Então vamos lá, eu tenho basicamente três aspectos para destacar e o primeiro deles é então o legado anticlerical de Jung. E isso é bem interessante, esse é um tema bastante interessante, porque Jung de fato foi uma pessoa anticlerical. O que significa dizer que uma pessoa é anticlerical? Significa que a pessoa de alguma forma nutre alguma admiração pela experiência religiosa, pelo religioso, mas é crítico, severo talvez, né? Talvez seja essa palavra, um crítico contundente da religião institucionalizada, né? Porque o que se chama de clericalismo está ligado às formas instituídas de religião, né? Então, todo mundo sabe que a religião existe para além das fronteiras institucionais da religião. Então o Jung valorizava muito a religião fora das fronteiras institucionais, mas era crítico em relação à religião na sua dimensão institucionalizada. Então há um legado, né? Jung era assim e os junguianos tendem a ser assim. Então vamos lá, eu vou pegar então algumas citações do texto para ilustrar isso que está sendo dito. O autor disse assim: o junguismo prossegue hoje com as mesmas críticas à modernidade. Por exemplo, o teólogo alemão e psicoterapeuta, que eu não conheço, mas ele vai citar aqui, né, Eugen Drewermann, contesta o discurso eclesiástico que não consegue ouvir as profundezas da nossa alma, né? Então, essa é uma citação bem interessante, porque ao mesmo tempo que designa alguém, né, que valoriza a religião, ou talvez o termo mais adequado fosse esse, valoriza a experiência religiosa. O que é a experiência religiosa? É aquilo que o sujeito tem, né? Quer dizer, o sujeito experimenta a religião. Ele experimenta de forma subjetiva, como diz a palavra, né? Então, mas a religião instituída, ela tenta normatizar a religião, ela tenta criar regras e normas para que todos experimentem da mesma forma ou de forma muito parecida, o que é absolutamente impossível, o que sufoca a experiência do sujeito. Então aqui ele está citando uma pessoa que eu não conheço, né? Eugen Drewermann, né? Que ele identifica aqui como sendo um teólogo e psicoterapeuta, né? Então alguém que transita entre esses dois campos, né? Provavelmente alguém que tem alguma relação com o campo religioso, talvez seja um clérigo, eu não conheço, mas ele é também psicoterapeuta. Então ele, como alguém que entende a importância da religião para a subjetividade, também entende os problemas que a religião instituída cria para a subjetividade, né? Então vamos lá, vamos explicar melhor isso, mas duas citações pequenas para a gente desdobrar essa ideia.
A insuficiência do discurso eclesiástico provém da exegese moderna. Por seu método histórico-crítico, exige que esqueçamos nossas próprias questões e que leiamos apenas as que o próprio texto bíblico coloca. Isso é bem interessante. O que ele está chamando de método histórico-crítico é um método desenvolvido, sobretudo, vamos dizer assim, a partir do século XIX, início do século XX, principalmente, tem raízes até mais antigas, talvez no século XVII, XVIII, mas é uma forma de leitura da Bíblia acadêmica, academicista, que se desenvolve sobretudo a partir do século XIX para cá, que está intimamente relacionada à filosofia positivista, né? No sentido de uma filosofia objetivista, quer dizer, você pega o texto bíblico e você lê o texto bíblico como um documento, e a principal ênfase está colocada no texto bíblico, né? Então é um método que promete para você que, se você aplicar esse método corretamente, você vai conseguir ler o texto tal como ele foi escrito, de acordo com a intenção do seu autor ou autora, né? Bom, primeiro que para mim isso é uma utopia, um delírio, quer dizer, é impossível você ler um texto tal como alguém que escreveu pretendia atribuir sentido. Isso porque o próprio escritor ou escritora, muitas vezes, não compreende totalmente a sua intencionalidade, né? Então você teria que pressupor uma psicologia racionalista, uma psicologia focada no ego, focada na consciência, né? Partindo da ideia de que quem escreve sabe exatamente o que quer escrever, e não é tão simples assim, né? Há uma série de fatores inconscientes, portanto desconhecidos pelo próprio escritor. E nós, quando lemos, também somos movidos por questões inconscientes. Então, o processo de escrita e de leitura é um processo complexo, e o método histórico-crítico, com a sua pretensão objetivista, ele acaba se tornando, na minha opinião, uma farsa, ou não farsa no mau sentido, mas farsa no sentido de que ele promete algo que não é possível, né? Então, mas o mais grave nessa história é a promessa de uma objetividade. A objetividade, em tese, seria o oposto da subjetividade. Na verdade, a gente só pode ler o texto bíblico de um ponto de vista subjetivo, né? E o Jung dizia mais que isso, né? O mais importante, por exemplo, no caso de texto bíblico ou qualquer texto sagrado, o mais importante é o modo como você experimenta aquele texto sagrado, e não o que o texto sagrado significa por si mesmo, né? Então, nós temos aí um primeiro problema importante, né? Agora, quem é que defende isso? O clero, quer dizer, aquelas pessoas que são constituídas como legítimas representantes de uma determinada instituição religiosa. Por que eles fazem isso? Porque padronizando, estabelecendo critérios objetivos de interpretação de um texto sagrado, você garante que as variações subjetivas não vão criar subversões, né? Não vão criar uma variedade muito grande de interpretações do texto bíblico. E o clero nunca gosta das variações, da autonomia das pessoas que interpretam os textos sagrados, porque isso estabelece um limite ao poder que é exercido pela instituição religiosa, ou a pretensão de poder que é exercida pela instituição religiosa, né? Então, na minha opinião, toda experiência religiosa deveria conduzir as pessoas a uma autonomia afetiva, a uma autonomia intelectual, né? A uma autonomia espiritual. E parece que isso é exatamente o contrário do que a religião instituída pretende, né? Ela parece que quer criar uma relação de dependência, né? Quer dizer, se você disser que o clérigo ou que a instituição não é absolutamente necessário, isso cria uma crise para aquelas pessoas que representam legitimamente as instituições religiosas, né? Então, se todo mundo for autônomo, se todo mundo pensar por si mesmo, se todo mundo tiver critérios de interpretação de textos sagrados por si só, isso cria uma multiplicidade, e essa multiplicidade aponta para uma autonomia, inclusive em relação às instituições religiosas. Isso seria o fim das instituições religiosas, né? Então, dá para entender porque as instituições tentam manter
essa relação, né? E mais uma citação, né? Ele diz assim, ó, contudo esse método de objetivação e de mudança de cenário apenas entedia o espírito e seca o coração. É o método do discurso universitário próprio de nossa civilização científica. E Dreverman responde, os relatos bíblicos devem ser entendidos mais poética que historicamente. Então, é interessante, ele está dizendo, olha, esse é um método objetivista, os métodos objetivistas não saciam a necessidade subjetiva de relação com o divino, com o sagrado. A alternativa a isso seria um outro tipo de experiência fora da instituição religiosa, fora do objetivismo universitário, né? Isso acontece não só em ambiente religioso, né? As universidades são predominantemente positivistas, mesmo quando não assumem que são positivistas, né? Quer dizer, o discurso universitário defende a neutralidade do sujeito, defende que você se distancie das questões que você estuda, que você pesquisa, e nós estamos falando aqui de algo que vai exatamente na contramão disso, né? Quer dizer, quando você estuda um texto, você tem que olhar para esse texto e ver como ele repercute na sua subjetividade. O mais importante é a sua interpretação, a sua leitura e a experiência que decorre dessa leitura, né? Por isso que ele diz, ó, então, os relatos bíblicos, ele está falando de um teólogo cristão alemão, mas nós poderíamos projetar isso para qualquer texto sagrado de qualquer tradição religiosa, né? Então, onde ele diz os relatos bíblicos devem ser entendidos mais poética que historicamente, a gente poderia substituir e dizer assim, os relatos sagrados, os textos sagrados deveriam ser entendidos mais de forma poética. O que ele quer dizer com isso? A poesia é uma forma de composição literária em que na própria composição há um desejo de deixar as coisas em aberto. Quer dizer, a poesia, não existe interpretação correta da poesia, certo? Quer dizer, a poesia trabalha muito com a sonoridade, né? Coloca o plano da sonoridade, o plano da estética acima do plano da compreensão, da cognição. Por isso um texto poético ele pode ser interpretado de diversas formas, né? Há uma multiplicidade de formas de interpretação e é isso que ele está dizendo, né? Então, mais do que você contextualizar historicamente um texto, mais do que você se preocupar com a objetividade, com a leitura objetiva, você deve se preocupar em recriar esse texto, em dar asas à sua imaginação, em perceber como ele repercute na sua vida subjetiva, como ele atende a anseios inconscientes. É disso que se trata aqui. Em segundo lugar, ele vai destacar nesse capítulo o papel dos mitos religiosos. E ele vai dizer, claro, que toda a expressão religiosa é permeada por mitos. Isso o cristianismo não está fora disso, né? E é claro que quando você fala no âmbito do cristianismo, você fala em mito, né? Quando você diz que o cristianismo tem mitos, normalmente os cristãos se ofendem, né? Eles acham que isso significa questionar a autoridade do texto bíblico, a relevância, a importância. No caso da psicologia junguiana, os mitos são composições inconscientes e arquetípicas. Portanto, dizer que um texto sagrado tem um caráter mítico, de um ponto de vista junguiano, significa valorizar esse texto, dizer que ele tem algo de expressão do inconsciente com potencial para se comunicar com o inconsciente de quem está lendo o texto bíblico. Então isso é elogioso, né? Só que assim, o Jung não distingue, né? Ele acha que toda a experiência religiosa é permeada por mitos, a cristã, a budista, islâmica, né? As religiões, no nosso caso específico aqui do nosso país, né? As religiões afro-brasileiras e por aí vai, né? Então, conversando com um amigo que é de uma religião afro-brasileira, eu pergunto para ele, dizer que existem mitos, que os orixás são narrativas míticas, isso ofende um praticante das religiões afro-brasileiras? Ele diz, não, a gente sabe que é mito e não tem nenhum problema, né? Então me parece que é de fato exclusividade da tradição cristã achar que
a afirmação do caráter mítico de uma narrativa é algo pejorativo, quando na verdade, de um ponto de vista pelo menos junguiano, é algo elogioso, né? Então ele diz assim, ó, citando agora Felipe Julião: esses arquétipos que estão na base de toda a cultura se atualizam nos mitos religiosos, nas sagas e nas lendas. Neles, a arte e religião estão indissoluvelmente unidas, né? Então, os mitos dão vida ou dão expressão a arquétipos que existem nas nossas culturas, né? E por isso então que a religião é importante, né? Como todas as narrativas, as sagas, as lendas, né? Todas as narrativas produzidas nas nossas culturas, elas são relevantes porque elas são construções coletivas e elas dão vazão a anseios coletivos inconscientes, né? Então, claro, esses textos não vão ser interpretados literalmente. Quando você está falando, por exemplo, de mitologia grega, existe uma divindade lutando com outra divindade, isso não deve ser interpretado no sentido literal, mas no sentido mítico, poético, né? No sentido de que existe ali uma expressão inconsciente, arquetípica, e a gente precisa identificar que expressão é essa para saber que elemento subjetivo está sendo comunicado, está sendo expresso ali, né? E ele diz, interessante, que nos mitos a arte e a religião se encontram, estão unidas, né? Então existe na religião algo similar àquilo que nós encontramos nas artes. Por exemplo, se você pegar um quadro, um belo quadro, uma pintura dessas famosas, né? Por exemplo, eu estou aqui hoje com uma camiseta que traz uma pintura de Vincent van Gogh, um pintor que eu admiro bastante, né? Quando eu olho para os quadros de Vincent van Gogh, eu me emociono, né? O que significa dizer que eu me emociono? Significa que existe algo do inconsciente do Vincent van Gogh que comunica com o meu inconsciente. Existe algo de arquetípico, né? E por isso eu me emociono, né? Eu nem sei exatamente por que eu estou me emocionando, né? Mas alguma coisa está sendo comunicada a mim. O Jung está dizendo que o mesmo acontece com o discurso religioso, né? Eventualmente, quando eu leio um texto religioso, eventualmente quando eu estou num espaço religioso, eu posso, né? Eu posso me emocionar e não saber exatamente por que eu estou me emocionando, porque existe algo ali de inconsciente sendo comunicado comigo. E ele diz ainda aí, né? O cristianismo só conseguirá responder ao apelo do homem, né, e da mulher moderna se recuperar finalmente o que o judaísmo exclui, ou seja, a sacralização da sexualidade por uma volta aos mitos antigos, segundo os arquétipos presentes nas profundezas de nosso psiquismo, né? Então ele está dizendo que o judaísmo, o cristianismo tornaram a experiência sexual algo ascético, né? E para o Felipe Julián, interpretando, né, a herança do Jung, a gente deveria sacralizar de novo a experiência sexual tal como ela era experimentada no mundo antigo, né? E assim o cristianismo teria uma chance de continuar sendo relevante na atualidade. E o terceiro e último tópico, ele fala sobre etnoanálise, né? Etno de cultura, análise contextualizada culturalmente, né? Então, essa é uma questão. Quando nós estamos falando de análise, né? Quando estamos falando de psicoterapia, nós devemos adaptar esses modelos às mais diversas situações, né? Então, eu posso ter um modelo teórico, por exemplo, quando eu digo que eu sou junguiano, eu estou seguindo um modelo teórico, interpretativo daquilo que se passa na psique de uma pessoa, mas esse modelo teórico, ele não deve funcionar como uma camisa de força, ele deve ser adaptável às necessidades e circunstâncias do paciente e da cultura na qual esse paciente se encontra. É disso então que o Felipe Julián está dizendo aqui. Então ele diz, ó, o junguismo se perpetua nos dias atuais com a etnoanálise. E depois ele diz em sequência, a prática terapêutica depende do contexto étnico do sujeito que sofre. Não existe sujeito humano independentemente da sociedade familiar, política e religiosa em que ele nasceu e viveu. Ou seja, o contexto cultural, né, seja aquele imediato, o contexto familiar desse paciente,
ou o contexto mais próximo, né? O político, social no qual ele está inserido, a religião que predomina nessa sociedade, os arquétipos são veiculados por intermédio dessa cultura em função do predomínio de uma determinada religião. Tudo isso é relevante para uma interpretação daquilo que se passa no psiquismo desse paciente. É disso que se trata aqui nesse tópico especificamente, tá bom? Eu espero que tenha ajudado a esclarecer mais algumas coisas sobre este livro e sobre a perspectiva junguiana, né? E a gente vai continuar analisando esse livro, tem algumas questões ainda interessantes para a gente falar, tá bom? Espero que você me acompanhe nessa sequência. Um abraço e até o próximo vídeo.